Olá, hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021. Eu sou Leila Andruvait e essa é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Brasil cai 2 posições no Índice Global da Paz. Wizard não comparece à CPI da pandemia e presidente da comissão pede condução coercitiva. Continente africano vacinou menos de 1% da população, afirma a OMS. O Brasil ficou na posição 128 entre 163 países no Índice Global da Paz, divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto para Economia e Paz da Austrália. A classificação se deve sobretudo a confrontos entre traficantes e facções criminosas. Os dados se referem a 2020 e representam uma queda de 2 posições em relação ao ano anterior. No ranking, o Brasil está atrás de países que enfrentaram conflitos no ano passado, como Azerbaijão, que teve uma guerra com a Armênia, e de países que tiveram graves impasses políticos, como Belarus. Em todo o mundo, a pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo nos níveis de conflito e violência, provocando mais agitação civil e instabilidade política. De acordo com os dados, 87 países tiveram melhorias em relação à paz e 73 tiveram deterioração. No topo da lista, como países mais pacíficos, estão Islândia, Nova Zelândia e Dinamarca. No outro extremo, estão Afeganistão, Iêmen e Síria. O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, pediu nesta quinta-feira à Justiça a condução coercitiva do empresário Carlos Wizard à comissão e a retenção de seu passaporte. Wizard tinha depoimento marcado na CPI nesta quinta-feira, mas não compareceu, mesmo tendo sido autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a ficar em silêncio. Wizard é considerado por senadores da comissão um dos integrantes do chamado Gabinete Paralelo, que teria aconselhado o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. A CPI já aprovou a quebra dos sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário de Wizard. O objetivo é investigar a distribuição e propagação de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19 e se o Wizard ajudou a financiar fake news sobre a pandemia. O empresário informou que está nos Estados Unidos para acompanhar o tratamento médico de um familiar. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta quinta-feira que a terceira onda de Covid-19 na África está crescendo e acelerando. A OMS apelou que mais vacinas sejam enviadas ao continente com urgência. De acordo com a diretora da OMS para a África, Matshidiso Moeti, o número de casos está aumentando 22% por semana em todo o continente. Segundo ela, apenas 12 milhões de pessoas estão completamente vacinadas na África, o que representa menos de 1% da população do continente. Países como República Democrática do Congo, Namíbia e Uganda registraram o maior número de casos semanais de coronavírus desde o começo da pandemia. Segundo a OMS, o aumento se deve em grande parte ao clima sazonal mais frio na África Austral e à propagação de variantes mais contagiosas do coronavírus. O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta quinta-feira que está pronto para prosseguir com o diálogo com os Estados Unidos, se Washington também desejar. Putin se reuniu com o presidente americano Joe Biden na quarta-feira em Genebra, na Suíça. De acordo com Putin, ambos foram capazes de entender as posições de Moscou sobre questões-chave. A reunião entre os dois foi considerada construtiva pelo presidente russo e positiva pelo presidente americano. Ambos tentam concretizar a diminuição das tensões entre os dois países nos últimos anos. Alguns resultados do encontro já podem ser percebidos. Na quinta-feira, Moscou anunciou que o embaixador da Rússia, Anatoly Antonov, vai regressar a Washington na próxima semana. O Congresso dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira um projeto de lei que torna o dia 19 de junho um novo feriado federal. Na data, será comemorado o fim da escravidão no país.
A Câmara dos Representantes aprovou o texto por 415 votos a favor. Os 14 votos contrários foram todos de republicanos. No Senado, o texto foi aprovado por unanimidade. O projeto agora vai para a Casa Branca para ser assinado pelo presidente Joe Biden. A data lembra o dia em que os últimos escravos negros foram libertados em 1865 no porto de Galveston, no Texas. Será o 12º feriado federal dos Estados Unidos. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.